Bom, então corrigindo aqui nossa lista de química, ok? Da última semana. Então vamos lá, lembra que para resolver esse exercício sobre ligações químicas, é muito importante você ter uma tabela periódica aí, porque você vai precisar identificar as famílias onde esses elementos estão, né? Se é a família 1A, 2A, 3A, 4A, por questão da gente saber quantos elétrons tem na camada de valência. Então, sem tabela periódica, isso aqui fica bem complicado. Então, lembra que você sempre vai precisar de uma tabela. E se na prova que você for fazer for necessário, vai ter uma tabela lá. Por padrão, já vem uma tabela lá para você, só que ela vem sem nomes, etc. Algumas coisas você tem que saber, né? Mas, enfim. Então, questão 3 diz o seguinte: sabendo que o número atômico do cálcio é 20 e do cloro é 17, a fórmula de um provável composto entre esses dois elementos será. Então você vai precisar vir aqui na tabela e achar esses caras. Ó, primeiro, o número atômico do cálcio é 20. Então você vai olhar aqui onde está o cálcio, perceba que ele está na família 2A, ok? Então olhando na sua tabela aí, tu vai achar ele aqui, ó, na segunda coluna da tabela periódica, família 2A. O que isso significa? Que o cálcio tem em sua última camada 2 elétrons. Então deixa eu colocar isso embaixo aqui, ó. Vai dar para a gente ver melhor. Cálcio, vou representar o símbolo do elemento e vou colocar o número de elétrons que ele tem na sua camada de valência. Ó, cálcio, 2 elétrons de valência, ok? 1, 2. Beleza. Ele está se ligando ali ao cloro, que tem número atômico 17. Então você vai vir aqui na tabela e vai achar o cloro. Você vai ver que ele está na família 7A, portanto, significa que ele tem na sua última camada 7 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outra coisa que a gente nota de cara olhando na tabela: o cálcio é um metal, perceba, ele está nessa parte esquerda da tabela, que é a maior parte, né, incluindo os metais, e o cloro é um ametal. Você vai lembrar para mim que sempre que um metal se liga a um ametal, a ligação é do tipo iônica, ou seja, o metal dá elétrons para o ametal. É o que vai acontecer aqui, ó. Então imagina, o cálcio quer se livrar de 2 elétrons e o cloro quer ganhar 1 elétron. Beleza, esse cálcio vem aqui, ó, e doa um de seus elétrons para o cloro. Beleza, o cloro está de boa. Só que o cálcio ainda tem mais 1 elétron para se livrar. Lembra que o metal sempre quer se livrar de todos os seus elétrons de valência para fazer a ligação iônica. Então, se não dá para eu dar esse elétron para o mesmo átomo de cloro, o que eu faço? Coloco outro átomo de cloro. Ele também vai ter 7 elétrons de valência e, portanto, ele também pode receber 1 elétron. Recebendo o segundo elétron, os 2 átomos de cloro ficam estáveis e o cálcio também fica estável. Qual vai ser a fórmula do cara que se formou? CaCl2. Usei um átomo de cálcio para 2 átomos de cloro. Então, a resposta ali vai ser, portanto, letra E. Ok? Então, questão 3, letra E. Tranquilinho. Bom, seguindo. Vamos lá. A próxima questão diz o seguinte: para adquirir configuração eletrônica de gás nobre. Lembra o que é isso? O que é configuração de gás nobre? É alcançar o octeto. Lembra que os gases nobres são da 8A? Com exceção do hélio, que se estabiliza com 2 elétrons, né? Porque ele só tem 2 elétrons na sua última camada, só tem 2 elétrons no fim das contas, todos os outros gases nobres se estabilizam com 8. Lembra que é isso que os elementos estão querendo: ter 2 elétrons na última camada, isso vai ficar restrito para o hidrogênio, ou 8 para a maior parte dos outros elementos. Então, ele quer saber o elemento de número atômico 16. O que tem que acontecer com ele para ele ter configuração de gás nobre? Primeiro, vamos achar aqui, depois que eu pegar, né, quem é o elemento de número atômico 16. Então você olha aqui, ó, que o elemento de número atômico 16 é o enxofre. Então, o enxofre é um ametal da família 6A. Poxa, se ele é da família 6A, ele tem quantos elétrons de valência? Ele tem 6 elétrons de valência. Então, falta quanto para ele alcançar o octeto, configuração de gás nobre? Faltam 2 elétrons. Então, ele precisa, portanto, receber 2 elétrons. Tranquilinho. Por exemplo, se um átomo de cálcio, né, que a gente viu na questão de cima, desse 2 elétrons para ele, beleza, ia formar o CaS, sulfeto de cálcio, e aí estava todo mundo estável já. Então, letra D de dado, portanto, receber 2 elétrons. Seguindo,
Vamos lá, questão de número 8. Para cada um dos seguintes pares de elementos, os números relativos de átomos de cada elemento que constituiriam o composto iônico resultante são respectivamente. Então, ó, ele quer saber quantos de cada você vai precisar para fazer as ligações, ok? O primeiro par aqui, ó, é lítio com oxigênio. O que você precisa? Tabela periódica e ver onde esses caras estão. O lítio, ele está aqui, ó, na família 1A. Ou seja, ele tem um elétron de valência. Então ele quer se livrar de um elétron. Tranquilo? Já o oxigênio, ele pertence à mesma família do enxofre que a gente viu agora. Ou seja, ele é da família 6A. Então ele tem quantos elétrons de valência? Ele tem 6. Quantos elétrons ele precisa ganhar para alcançar o octeto? 2. Uai, mas cada átomo de lítio só consegue doar 1. Então eu vou precisar de quantos átomos de lítio para cada oxigênio? 2. Então você pode pensar por lógica. Então eu vou precisar de 2 lítios para 1 oxigênio. Então só pode ser ou letra B ou letra D por enquanto, né? São 2 lítios para 1 oxigênio, ok? Então ó, a fórmula seria essa, Li2O. Beleza. O cálcio e enxofre. Eu até dei esse exemplo agora, né? O cálcio é da 2A. Ele quer doar 2 elétrons, o enxofre é da 6A, quer ganhar 2. Pronto, você vai precisar de quantos de cada? 1 de cada. Então, a proporção vai ser 1 para 1. Então, só pode ser letra D ou B ainda. Então, continuamos aqui, ó. Ainda estamos entre B e D. A fórmula seria CaS. O próximo aqui, o próximo par é magnésio, que é Mg, e bromo, que é Br. Então, vamos ver onde esses caras estão. O magnésio, ó, está na família 2A, ou seja, ele quer se livrar de 2 elétrons. Lembra que ele é um metal, o metal quer se livrar de elétrons. Então, ele está na 2A, quer se livrar de 2. O bromo está aqui, ó, na 7A, ou seja, ele já tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, ele quer ganhar quanto? 1 só. Ué, mas o magnésio quer doar 2 e o bromo só pode receber 1. Como é que faz? Coloca outro bromo. Então, você vai precisar de 2 bromos, cada um recebendo 1 elétron do magnésio, já que ele vai doar 2. Então a fórmula vai ser MgBr2. Perceba que depois que você pega a lógica aqui, você nem precisa ficar desenhando mais camada de valência, é simples. Então a proporção tem que ser 1 desse cara para 2 desse. Então tem que ser 1 para 2. Então a gente já acha a nossa resposta aqui, ó, letra D, ok? Só para conferir, vamos lá, bário e hidrogênio. Como que vai ser a ligação desses caras? O bário é aqui, ó, da família dos metais também, ó. Perceba que o bário, ele está aqui na 2A, então ele quer doar 2 elétrons, ele tem 2 elétrons de valência, e o hidrogênio é da 1A. Só que você tem que lembrar uma coisa, o hidrogênio, ele se comporta como ametal, então ele quer receber elétrons. Só que ele não se estabiliza com 8 porque ele só tem 1 elétron na sua camada de valência. Não dá para você colocar 7 lá, dá para você colocar só mais 1, então estabiliza com 2. Cada bário quer doar 2, mas o hidrogênio só pode receber 1. Como é que tu vai fazer? Coloca 2 hidrogênios para cada bário. Realmente vai ser 1 bário para 2 hidrogênios. É a correta aqui, letra D, portanto, ok? A fórmula seria BaH2. Tranquilo? Então, seguindo ali, questão de número 9. O esquema é bem parecido, né? A lógica da questão, a gente vai ter que analisar a proporção entre os caras. Perceba que com a tabela fica bem tranquilo. Os compostos formados pelos pares, tá lá, Mg e Cl, Ca e O, Li e O, K e Br, possuem fórmulas cujas proporções entre os cátions e os ânions são respectivamente. De novo, quer saber se lança a proporção, quantos de cada um você vai precisar. Então, ó, Mg, magnésio, cloro, Cl. A gente já viu esses elementos. Mg está na 2A, cloro está na 7A. Significa que o cloro já tem 7 elétrons de valência e quer ganhar mais 1. Só que o magnésio é do 2A, ele quer doar 2. Ele não pode doar 2 para um cloro só. O que você faz? Coloca outro cloro. Então vai ficar MgCl2. Então a proporção vai ser o quê? 1 para 2. Então a gente já fica aqui, ó, entre letra B e letra D de novo, tá vendo? Tem que ser 1 para 2. A fórmula vai ser MgCl2. Cada cloro quer ganhar 1 elétron, mas o magnésio quer doar 2. Então você precisa de 2 cloros.
A outra ali é CaO. A gente já viu esses elementos também. O Ca é o cálcio, é da 2A. Ele quer se livrar de quantos elétrons? 2. O oxigênio é da 6A. Ele quer ganhar quantos elétrons? 2. Então pronto, fechou. Um quer doar 2, o outro quer receber 2. Você precisa de um de cada só. Vai formar o quê? CaO. Então, proporção 1 para 1. Bom, então a gente achou nossa resposta, né? Letra D de novo. Vamos ver se as outras estão certinhas, se você teve alguma dúvida aí, mas é tranquilo, né? Lítio e oxigênio. Lítio a gente já viu também, é da 1A. Então, cada lítio quer doar quantos elétrons? 1. O oxigênio, 6A. Cada oxigênio quer receber quantos elétrons? 2. Uai, mas se o lítio só pode doar 1 cada lítio, então tem que fazer o quê? Colocar 2 átomos de lítio. Então vai ficar Li2O. Realmente, ó, 2 para 1. E a última ali é o potássio e o bromo. Potássio, você olha aqui na tabela, ele está na família 1A. Então, cada potássio quer doar quantos elétrons? 1. O bromo, a gente já viu, está na 7A. Cada bromo quer receber quantos elétrons, portanto? 1 também, para chegar a 8. Então, vai ser 1 para 1. Realmente, a letra D está certinha ali. O composto formado vai ser o KBr, brometo de potássio. Então, seguindo, a última questão aqui. Questão de número 10. Então, vamos lá. Os telefones celulares, telefones sem fios, relógios, controle remoto, etc, 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 funcionam com baterias à base de lítio. Então, a gente já viu, lítio é um metal pertencente à família 1A. Considerando o íon Li+, e a posição do elemento na tabela periódica, é incorreto afirmar que esse íon. O que é errado falar desse cara aqui? Li+. Primeiro, o que é errado? Ele apresenta um nível completamente preenchido. Isso é incorreto? Não, é verdade. Porque lembra, o lítio, ele está aqui, ó, na segunda linha da tabela periódica. Então ele tem duas camadas e na última camada, que é a camada de valência, ele tem um elétron, não é isso? Quando ele virou Li+, o que ele fez? Ele doou o elétron dele da última camada, que é a camada de valência. Lembra que esse é o objetivo. E aí quando ele se livrou desse elétron da camada de valência, a última camada dele passou a ser a primeira, que já tinha 2 elétrons, né? Que é a completa. Realmente isso é verdade. Lembra que os metais fazem isso. Eles se livram dos elétrons de valência porque eles sabem que na camada de baixo eles já têm configuração estável. Por exemplo, quando o lítio se livra desse elétron de valência, ele sabe que na camada de baixo ele já tem 2 e ele fica estável com 2, imitando o hélio, né? Parecido com o hidrogênio ali. Beleza, letra B. Tem um núcleo com 3 prótons. Ó, vamos lá. Como é que eu sei quantos prótons tem no núcleo de um cara? Através do número atômico, lembra disso? Qual que é o número atômico do lítio? É 3. Beleza, ele tem 3 prótons dentro do seu núcleo. Lembra que se virar cátion, virar ânion, dane-se, isso não afeta o número de prótons. Isso mexe apenas no número de elétrons. Então a letra B também é verdade, não podemos marcar essa. Letra C, tem a mesma configuração eletrônica que o átomo de hélio. Isso também é verdade, porque o hélio, lembra que é o único elemento aqui da tabela, o único gás nobre, melhor dizendo, que se estabiliza com 2 elétrons na última camada, porque ele só tem 2 elétrons, né? O número atômico dele é 2. Mas ainda assim ele é um gás nobre, ele é estável. E realmente é o que vai acontecer com o lítio. Ele tinha 3 elétrons, quando ele se livra do último da camada de valência, ele fica com 2. Ficou igualzinho o hélio. Então também é certo. Letra D, apresenta números iguais de prótons e elétrons. Claro que não, né, galera? Porque olha só, se ele está positivo, é porque ele tem mais carga o quê? Positiva. Ele tem uma carga positiva a mais, ou seja, ele tem um próton a mais que ele tem elétron. E é só se lembrar também que metal, quando faz ligação iônica, faz o que com os elétrons? Doa, ele perde elétron. Então, ele fica positivo por causa disso. Então, isso está errado. É a letra D, portanto, é incorreta. E a letra E, só para dar uma olhada, quando ele se liga com o íon cloreto, forma um composto iônico. Verdade, né? O cloro é um ametal. Metal com ametal vai formar o quê? Um composto iônico. Então, é errado a letra D mesmo. Um monte de letra D nessas questões aí. Então, seguindo agora para as questões de física da última semana. Vamos lá rapidinho. Deixa eu só mudar aqui. Lembra que a gente estudou lá pressão, ok? Bom, questão de número 34.
No topo do Monte Everest, a cerca de 8,85 km de altura, não se consegue cozinhar um ovo do modo como fazemos habitualmente, isto é, numa panela comum com a água levada ao fogo. Então, isso se deve principalmente ao fato de... O que muda, galera, que a gente estuda lá? O que muda na pressão quando eu vou para maiores altitudes? Lembra que quando eu vou para maiores altitudes, eu fico debaixo de menos atmosfera, porque eu estou subindo na atmosfera, né? Então, fica cada vez menos atmosfera em cima de mim. Então, a pressão atmosférica fica o quê? Cada vez menor. Então, vamos ver o que condiz com isso aqui, ó. Isso se deve principalmente ao fato de que ser muito baixa a pressão atmosférica naquela altitude. Pronto, letra A. Quanto mais eu subo, menor fica a pressão atmosférica, o que a gente viu na última aula. Tá, o que isso tem a ver com temperatura de ebulição? Se a pressão atmosférica é baixa, significa que a água fica pouco pressionada pela atmosfera, então ela consegue evaporar com muita facilidade. Então a água não esquenta muito antes de evaporar. Para você cozinhar o ovo, você precisa de água quente. Como ela vai evaporar antes, você não vai ter água na temperatura alta o suficiente para cozinhar o ovo. Ela vai evaporar logo. Então você vai precisar dar uma panela de pressão lá, por exemplo, né? Que aí você mantém a pressão dentro da panela, forçando o gás ali. Então, letra A de cara aí na 34. Seguindo agora, 35. Tem um desenhozinho aqui, provavelmente a gente vai fazer um cálculo, né? Diz o seguinte: na casa do seu professor de física, uma caixa d'água que pesa 1000 newtons. A gente já tem o valor do peso da caixa instalada sobre a laje do banheiro, como mostra a figura a seguir. Então, ó, tá aqui a laje do banheiro e ele falou que isso aqui pesa 1000 newtons. Então, a força que isso aqui exerce na laje é 1000 newtons. E a caixa d'água está a uma altura de 1,5 m. Beleza. Dito isso, o que ele quer saber? Ó, ele quer que a gente faça o seguinte. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Considerando que a base de apoio da caixa d'água é de 2 metros quadrados, a pressão exercida por ela sobre a laje é D. Então aqui é fórmula, galera. Diretamente aplicação de fórmula. Você precisa lembrar a fórmula, né? Pressão é o quê? Pressão é a força dividido pela área. Bom, aqui é tranquilo. Ele falou que a caixa d'água tem um peso de 1000 newtons. Então a força que ela faz lá é de 1000. E a área, ele falou que é de 2 metros quadrados. Então essa força aí de 1000 newtons vai estar distribuída numa área de 2 metros quadrados. Isso vai te dar então uma pressão de 500 pascal. 500 pascal, letra B, ok? Tranquilo, tranquilo. Direto aplicação da fórmula. Uma outra questão parecida é a 36, ó. O que ela diz? Uma caixa de 500 newtons, então significa que o peso dela é 500 newtons, tem faces retangulares e suas arestas medem 1 metro, 2 metros e 3 metros. Pelo desenho você sabe onde que está cada aresta, né? Veja bem, essa aresta aqui 2 metros pelo desenho, essa aqui 1 metro e a maior 3 metros, ok? Então se liga nisso. Qual é a pressão que a caixa exerce quando apoiada com sua face menor sobre uma superfície horizontal? De novo a gente viu, ó, pressão é força sobre a área. A força que ela está fazendo ali, você sabe, 500 newtons. O que você precisa? Você precisa da área em que ela se apoia. Ele falou que é a área da menor face. Então você vai usar o quê? As menores dimensões para achar essa área. 1 metro e 2 metros. Você lembra, eu tenho certeza, como você calcula uma área desse tipo, né? Se eu tenho aqui um retângulo, por exemplo, com 1 metro de um lado e 2 metros do outro, essa área aqui vale quanto? Vale 2 vezes 1, base vezes a altura. Então a área vai ser 2 vezes 1, a área vai ser 2 metros quadrados. Com esse valor aí e com o valor da força, que é o peso da caixa, a gente calcula a pressão. Então pressão vai ser 500 dividido por 2, isso vai dar 250 pascal. De novo, sem nenhum segredo. 250 newtons por metro quadrado ou pascal, que é a mesma coisa. Letra C, portanto, ok? Seguindo aí, questão de número 37. Uma faca afiada corta melhor que uma outra não afiada. Tá, isso é óbvio, mas por quê? Aí ele diz na letra A, porque a superfície de contato é maior
e, portanto, a pressão é menor. Vou até deixar a fórmula de pressão aqui, ó. Isso está totalmente errado, né? Veja, a ideia da pressão é exatamente o contrário. Quanto menor a área, maior a pressão. E se a faca está melhor afiada, a área de contato dela, a lâmina, vai ser mais fininha, né? Vai ser menor ainda. Por isso que uma faca afiada corta melhor, porque ela consegue fazer mais pressão localizada num único ponto. Ela vai cortar com mais facilidade. Letra A está errada. Letra B, a superfície de contato é menor e, portanto, a pressão é menor. Quase certo. A superfície de contato é menor, mas a pressão a gente viu que é maior. Se você divide por um valor menor, a conta dá um resultado maior, né? Letra C, a superfície de contato é maior. Não, está errado. Letra D, a superfície de contato é menor e, portanto, a pressão é maior. Certinho. Se você diminui a área, o que acontece com a pressão? Aumenta, né? Você está concentrando a força num único ponto. Está fazendo bastante pressão ali. Então, letra D de dado. A outra aqui, 38. Vamos lá, também teórica. A pressão hidrostática é a força por unidade de ar exercida por um líquido. No fundo de um recipiente contendo líquido, essa pressão depende. Do que depende a pressão causada por um líquido? A gente viu lá também quando estudou pressão. A gente viu que a pressão devida a um líquido, que a gente chama de pressão hidrostática, ela depende da densidade do líquido, da gravidade no local e qual é a altura da coluna do líquido, né? Por exemplo, você está mergulhando. Quanto mais você mergulha, mais a água faz pressão em cima de você, porque você vai acumular mais água em cima de você. Claro, depende da gravidade também, porque é a gravidade que puxa a água para baixo, e depende da densidade. Se a água for mais densa, mais pressão, a água é mais pesada por unidade de volume. Então, essa pressão no fundo depende do formato do recipiente? Nada a ver, né? Depende da altura. Somente da área do fundo do recipiente? Também nada a ver. Da altura da coluna líquida e do peso específico do líquido. Verdade. Depende de quão alto, né? Qual a profundidade aí dessa coluna de líquido e do peso específico. O que é peso específico? Peso é massa vezes gravidade. Ou densidade vezes gravidade. Nesse caso, quando ele falou peso específico. Então, letra C, ok? C de Cefete. Seguindo aí, questão 39. A figura mostra 3 vasos, V1, V2 e V3, cujas bases têm a mesma área. Beleza. Os vasos estão cheios de líquidos L1, L2 e L3 até uma mesma altura. As pressões no fundo dos vasos são P1, P2 e P3. Então, beleza. Tem 3 líquidos aí em cada vaso fazendo pressão lá no fundo. E aí, o que ele quer saber disso? Ó. Com relação a essa situação, é correto afirmar que P1 igual a P2 igual a P3 somente se os líquidos forem idênticos. Então, lembra, galera? Eu até deixei a fórmula aqui, ó, que a pressão no fundo de um recipiente depende do quê? Da densidade do líquido, da gravidade, que sempre é igual, e da altura. A gente viu ali no desenho que a altura é igual para todo mundo, ó. Os recipientes estão cheios até a mesma altura. Ah, mas o formato é diferente. Dane-se o formato. A fórmula não fala nada de formato, fala de altura. Então a altura é a mesma. Para eu ter a mesma pressão, a densidade também tem que ser a mesma. Ou seja, realmente os líquidos têm que ser iguais para eu ter as mesmas pressões. Então, com relação à situação, é correto afirmar sim que P1 igual a P2 igual a P3 somente se os líquidos forem idênticos. Se um líquido for bem menos denso que o outro, ele não vai conseguir fazer tanta pressão quanto o outro, né? Então, claro, letra A, portanto. As outras vão fazer variações disso aí, não compensa muita gente discutir, não. Vamos lá para a questão 40. A última questão aqui, portanto, diz o seguinte. A figura ilustra um sistema de vasos comunicantes contendo água, que se encontra em repouso. Vaso comunicante é o seguinte, ó, você tem um vaso maior aqui, um vaso menor, e eles se comunicam, né, através de um encanamento, alguma coisa assim. Podemos assegurar que as pressões nos pontos A, B e C obedecem à relação. Então, de novo, do que depende a pressão num ponto? Depende da densidade. Como é água no sistema todo, então isso não vai influenciar. Depende da gravidade, que é igual no sistema todo. E depende também da altura, da profundidade ali a qual você está debaixo do líquido. Isso mudou, né? Perceba que no ponto A, você tem menos água em cima do ponto,
No ponto B você tem mais água, que é exatamente igual a quantidade de água que você tem em cima no ponto C. Quando eu falo quantidade de água, galera, eu não estou falando de tudo não, eu estou falando da altura. Lembra que Steven viu lá que não depende, não é da quantidade como um todo, é da altura da água que está em cima do ponto. A altura de cima do ponto B, não interessa se tem uma área maior aqui, mas a altura é maior, a altura é a mesma que no ponto C. E essas duas alturas são maiores que no ponto A. Ou seja, quem fica sob menor pressão aqui? Ponto A. E ponto B e C fica sob pressões iguais, que são maiores que a pressão no ponto A. Então, o que a gente pode falar aqui? Ó? Que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto C, mas que a pressão no ponto A é menor que essas pressões. Então, letra C, Cefet, é a nossa resposta. Ok? Então, tranquilinho, as questões de pressão geralmente são mais teóricas. Muito tranquilo. Até a próxima aula.